Manual da Justiça Digital, compreendendo a Online Dispute Resolution e os tribunais online. Mestre em Direito Processual pela PUC Minas, especialista em Direito Público, pesquisador do Grupo de Pesquisa Processualismo Constitucional Democrático e Reformas Processuais, assessor judiciário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atuou como assessor de juiz na primeira instância do TJMG e advogado, com atuação em direito civil, e nos falará sobre justiça digital, compreendendo a Online Dispute Resolution online. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos que nos assistem. É um grande prazer estar pela primeira vez nesse Encontro Nacional de Tecnologia, Inovação e Cultura, o ENASTIC. Eu agradeço pelo convite ao querido Ademir Piccoli, que me antecedeu, e a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu Procurador-Geral, Eduardo Cunha da Costa. Eu cumprimento também todos e todas que participam desse evento, desejando que vocês tenham um dia incrível, com muito aprendizado e principalmente insights para aplicar no dia a dia da advocacia pública. O objetivo da minha participação breve hoje é fazer uma apresentação desse livro, que é o Manual da Justiça Digital, compreendendo a ODR, ou ODR, como eu vou falar a partir de agora, e os tribunais online, que foi lançado no mês passado pela editora Juspódio. Esse livro foi escrito em coautoria com o professor Dierle Nunes, aqui da PUC Minas e da UFMG, que, além de ser a maior autoridade em processo e tecnologia no país, foi meu orientador durante o mestrado na PUC Minas. Nosso objetivo com esse livro foi trazer para o público um material objetivo para explicar todo esse fenômeno chamado de ADR, de tribunais online, que cada vez mais vem ganhando espaço, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Como muitos aqui já sabem, pesquisa essas interações entre tecnologia e processo, pelo menos desde 2016. Eu iniciei esses estudos em 2018, quando participava de um grupo de pesquisa justamente liderado pelo Dierle, e nós ali percebemos a necessidade de uma abordagem prática e objetiva sobre esse tema, mas que também não se olvidasse das críticas necessárias aos pontos mais sensíveis sobre a ODR, sobre os tribunais online. Então, nós iniciamos esse projeto há 2 anos, eu estou aqui, que eu apresento a vocês com muito orgulho de pai, né? O livro ele pode ser dividido em 3 grandes partes. Na primeira, nós tratamos um pouco da evolução histórica da ODR dos tribunais online, e a gente tentou também construir um conceito mais atual para esses institutos. Já na segunda parte do livro, nós trabalhamos com vários exemplos de plataformas de ADR, de tribunais online já ativos, tanto no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e, além disso, no Brasil. E na terceira parte, nós tratamos dos desafios para a implementação de uma verdadeira justiça digital no Brasil, porque a gente tentou demonstrar alguns riscos que devem ser evitados para que a tecnologia não viole direitos fundamentais das partes. E hoje eu vou abordar com vocês, rapidamente, um panorama do que pode ser chamado de Online Dispute Resolution e de tribunais online. Geralmente, nas apresentações que eu faço sobre o tema, eu falo sobre a virada tecnológica, eu falo sobre como a tecnologia vem cada vez mais influenciando o direito, não só o direito, mas como toda a sociedade. Mas como esse é um evento totalmente voltado à tecnologia, eu sei que vocês já ouviram muito sobre isso ontem. Então, eu vou pular essa parte e já vou direto aqui para o que nos interessa no dia de hoje. Então, falando de uma forma direta, nós podemos dizer que a ODR é qualquer uso de tecnologia para resolver conflitos. Esse conceito parece muito simples, eu sei disso, mas eu também acho que ele é muito correto. Porque qualquer conceituação que se queira da ODR, ela é provisória, uma vez que a ODR está ligada ao impacto das possibilidades tecnológicas aos métodos de solução dos conflitos. Então, cada vez que a tecnologia se aprimora, o conceito de ODR também. É por isso que lá no início da ODR, nos anos 90, não era possível visualizar aplicações mais específicas da tecnologia.
Mas hoje, cada vez mais esse conceito vem se expandindo. Vejam que, atualmente, na expansão da ODR, ela absorveu as tecnologias que foram criadas desde a publicação desses primeiros trabalhos e também passou a ser utilizada pelos tribunais. E essas evoluções possibilitaram que o conceito de ODR fosse incorporados novos elementos que hoje em dia são essenciais para que se possa falar em resolução online dos conflitos. Esses dois novos elementos são a utilização de algoritmos, como já foi tratado por outros colegas e agora mesmo pelo Ademir. E esses algoritmos, eles podem ser utilizados tanto para auxiliar negociações entre as partes e até mesmo para ajudar na tomada de decisões. E o segundo elemento, também foi já tratado agora pelo Ademir, é a exploração dos dados gerados pelos conflitos anteriores, tendo em vista que, considerando que nossos procedimentos judiciais tramitam em ambientes digitais, é possível estruturar os dados e estudá-los, a fim de extrair novos conhecimentos desse vasto manancial de dados que temos. O conceito que nós estamos entendendo mais atual é que a ODR ela pode ser entendida como ou uma ferramenta ou até mesmo um sistema digital que utiliza as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, para tratar o conflito. E por que eu falo em tratamento do conflito e não resolução do conflito? Porque a tecnologia aqui, ela nos ajuda não só a resolver um conflito, mas ela pode nos ajudar a preveni-lo e também gerenciá-lo. Se dá tanto no âmbito das organizações privadas, quanto no sistema público de justiça, quando eu passo a falar dos chamados tribunais online. E ao tratar esse conflito, a tecnologia atua como quarta parte. Vejam bem, a tecnologia auxilia as partes e o terceiro, em vez de substituí-los. Vejam que a tecnologia ela pode servir para de várias formas desse intento de tratar um conflito. A tecnologia pode implementar mecanismos facilitadores, como, basicamente, possibilitar uma mediação online sem a necessidade de contato presencial entre as partes. E também pode possibilitar a implementação de mecanismos consultivos, como serviços de autoajuda, e até mesmo mecanismos decisórios, como arbitragem e julgamentos online. Todas essas possibilidades, minhas amigas e meus amigos, somadas à utilização dos algoritmos para auxiliar na negociação entre as partes, ou para tomar decisões, e também para explorar os dados gerados, fazem com que a ODR não se trate de uma mera reprodução online das técnicas já existentes, porque a promessa da ODR é, de fato, transformar as técnicas que nós já temos de tratar os conflitos. E é preciso que eu chame a atenção aqui para que essa questão fique bem clara. Quando nós falamos, nós não estamos pensando simplesmente em transportar o procedimento do papel para o meio eletrônico, como nós já fizemos há algum tempo no PJE. A ODR ela é um novo campo de conhecimento que busca novas formas de resolver conflitos através do uso da tecnologia. Esse, basicamente, é um panorama muito conceitual das ODRs e dos tribunais online, ou seja, os estudos que estão sendo realizados no Brasil e no mundo propõem esse tipo de tecnologia, pela qual seria possível conduzir um procedimento judicial totalmente à distância, com a possibilidade de realizar negociações automatizadas e até mesmo proferir decisões automatizadas, além da possibilidade de fazer uma análise daqueles dados que foram gerados no procedimento judicial e extrair conhecimento, até mesmo para pensar na prevenção do conflito. Ou seja, o que eu estou falando aqui é de um mundo ideal, bem provável de existir daqui a alguns anos, mas que ainda não existe de forma... Então, sempre é bom perguntar, mas como esses institutos estão se desenvolvendo na prática? Para a gente conseguir entender a ODR de uma forma mais prática, mais palpável, nós podemos analisar as plataformas que já existem. Como a ODR ela começou nas organizações privadas lá na década de 90, os gigantes do comércio eletrônico, como o eBay e o Alibaba, eles já possuem plataformas muito avançadas no tratamento dos conflitos gerados em suas transações. Vejam que essas plataformas possuem ferramentas como possibilitar negociação automatizada, e aqui o que eu chamo de negociação automatizada é a possibilidade das partes
fazerem suas tratativas sem a necessidade de um terceiro. Não há conciliador humano nem mediador. O próprio sistema já possibilita que as partes vão se entrando em acordo e até mesmo propondo algumas formas de resolver o conflito entre elas, baseado em conflitos que já foram realizados, já foram resolvidos anteriormente. E essas plataformas do eBay e do Alibaba possuem também umas ferramentas muito interessantes, que eu destaco a possibilidade que se tem ali de instalar júris eletrônicos para que a própria comunidade resolva os conflitos entre compradores e vendedores. E ainda no ano, a plataforma mais conhecida mundialmente é o Moldria, que ela é internacional, é estrangeira, mas já está à venda no Brasil. Percebam que esse prospecto aqui apresentado é o prospecto utilizado no Brasil já. O Moldria, ela é praticamente uma plataforma formada por módulos que podem ser adaptados ali à realidade de qualquer empresa, ou seja, se sua empresa quer trabalhar apenas com autoajuda, ela pode implementar apenas um módulo de autoajuda. Se ela quer trabalhar com autoajuda e negociação automatizada, ela consegue trabalhar com esses dois módulos juntos e até mesmo pensar em módulos já voltados à decisão. O Moldria foi criado pelos fundadores da primeira plataforma de ODR, aquela usada no eBay que eu acabei de falar. E para vocês terem uma ideia básica do funcionamento dessa plataforma, vejam que o Moldria, utilizando exclusivamente tecnologia, ali sem a necessidade de um humano por trás desse gerenciamento do conflito, ele é capaz de diagnosticar o problema sozinho. A partir do diagnóstico, ele possibilita que as partes negociem de forma online. E só se essa negociação ficar fracassada é que a plataforma já dá acesso ao mediador. E, ao final, a própria plataforma já encaminha o caso para avaliação do resultado obtido, uma vez que a ODR ela se preocupa muito com a experiência do usuário, então é necessário essa constante avaliação para saber como essas técnicas vêm se implementando no mundo real. E quando a gente parte para o sistema público de justiça, o maior exemplo de um tribunal online é o Civil Resolution Tribunal, ou simplesmente o CRT, lá do Canadá. A peculiaridade desse tribunal é que ele funciona exclusivamente online, o que possibilita que ele fique ativo 24 horas por dia e 7 dias da semana. O CRT, originalmente, foi criado como um tribunal facultativo para as partes, mas se tornou obrigatório já desde 2015 para conflitos parecidos com as questões condominiais que nós temos aqui no Brasil e para a maioria das disputas, dos conflitos relacionados às pequenas causas, seriam os conflitos que nós tratamos aqui em nossos juizados especiais. Agora, no Brasil, eu sempre digo que a ADR ainda está numa fase inicial. E o exemplo mais famoso que nós temos aqui de plataforma pública é a plataforma consumidor.gov.br. O consumidor.gov funciona basicamente como um reclame aqui mantido pelo governo, porque ele permite que os consumidores formalizem reclamações contra empresas que já estão cadastradas na plataforma, e a partir daí as empresas respondem, as partes começam a negociar e podem obter acordos extrajudiciais. O interessante, eu digo que essa funcionalidade nem é a mais interessante do consumidor.gov, porque ela já existia em plataformas de agências reguladoras, como era a plataforma do cidadão da Anatel. Mas o mais interessante é o grande volume que o consumidor.gov pode lidar, já que ele não está mais restrito a um âmbito só de operação, como era a Anatel, e chama a atenção que o .gov usa muito em indicadores, porque o desempenho das empresas participantes é sempre monitorado e estes dados são abertos, divulgados no próprio site do consumidor.gov.br. Embora esse seja o exemplo mais famoso aqui no Brasil, como nós já temos percebido, existem diversas plataformas privadas também em operação. Nesse radar de Legal Techs aqui, elaborado pela a B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, é possível ver que já foram catalogados pelo menos 20 plataformas que oferecem esse serviço de resolução online de conflitos.
E sempre me perguntam, mas se tem tanta plataforma já operando aqui no Brasil, por que que você diz, Hugo, que a ODR ainda está numa fase inicial? Eu digo isso porque já existem plataformas muito mais avançadas no mundo. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é dessa plataforma holandesa. Desculpem aqui pela pronúncia do holandês, mas seria o nome é ITKR, que seria algo relacionado a divórcio. Ele é um software que permite aos casais em processo de separação que eles negociem seu plano de divórcio de forma assíncrona. Vejam como é o funcionamento da plataforma aqui. O interessado em divorciar, ele se dirige ao site e cria uma conta. Lá, no momento de criar a conta, como se faz numa rede social, ou num serviço pago de streaming, por exemplo, ele escolhe o plano. Esse plano pode envolver apenas divórcio, mas pode também abranger questões patrimoniais, pode abranger questões relacionadas à guarda dos filhos. E o valor que ele vai pagar vai depender da complexidade do seu caso. Parte ali de 95 euros e vai até 450 euros por pessoa. Mas não se assustem com esse valor alto, porque no sistema holandês existem muitos subsídios que são concedidos às partes vulneráveis. Então, nem sempre esses valores serão altos dessa maneira. Quando a parte aceita o convite, os dois preenchem um formulário. E com base nas respostas desse formulário, a própria plataforma, de forma automática, sem necessidade de um terceiro avaliar esses questionários, ela faz sugestões de divisão de bem, de guarda dos filhos, e submete essa proposta às partes, para que elas decidam, porque a preocupação aqui é que não haja uma violação à autonomia das partes. Uma peculiaridade é que as partes podem pagar um valor extra, se elas quiserem fazer contato com o mediador. E após fechar esse acordo, um advogado revisa o plano do divórcio e, se tiver tudo ok, envia para o tribunal para homologação. Mas, de qualquer maneira, ainda que este exemplo nos demonstre que a ODR no Brasil ainda se encontra numa fase muito inicial, a tendência é que este campo se desenvolva mais nos próximos anos, tanto no âmbito privado, quanto no sistema público de justiça. Afinal, como nós já estamos cansados de saber, e infelizmente, nos últimos 2 anos nós estamos passando por esse movimento de aceleração forçada da digitalização do judiciário em razão da pandemia. Por exemplo, o CNJ instituiu aqui, já no ano passado, o juízo 100% digital, permitindo a realização de todos os atos de um processo de procedimento judicial de forma online, desde que exista anuência entre as partes. Então, passa-se a se desenhar aqui a possibilidade de procedimentos totalmente online, sem a necessidade de nenhum comparecimento aos tribunais. E é nesse cenário que nós tentamos demonstrar no nosso livro, Manual da Justiça Digital, que o uso da tecnologia no direito pode sim gerar inúmeros benefícios, porque ela vai contribuir para aumentar a eficiência do nosso sistema. Mas tem uma grande questão, é que nós não podemos usar a tecnologia com o objetivo de acelerar os procedimentos ou apenas com o objetivo de reduzir acervo de processos dos tribunais. O uso da tecnologia, ela deve, em primeiro lugar, buscar a garantia de direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito de poder participar da construção daquela decisão que lhe será imposta, o de receber uma decisão suficientemente fundamentada, o de acessar a justiça, de estar acompanhado por um advogado e de tantos outros direitos, o que nós conhecemos como devido processo constitucional. Só assim nós estamos defendendo já há algum tempo, principalmente no âmbito do nosso grupo de pesquisa, da Faculdade Mineira de Direito, que é possível uma aplicação democrática das tecnologias de tratamento dos conflitos, desde que se observe o devido processo constitucional. E percebam aqui que essa aplicação do devido processo constitucional, ela não se no princípio lógico, mas também no plano técnico de construção das plataformas de ODR, exigindo, assim, que cada vez mais as equipes responsáveis por prototipar plataformas de ODR, por prototipar procedimentos online nos tribunais, seja cada vez mais multidisciplinar e representativa da sociedade. Só se nós tivermos essa preocupação, vai ser possível empregar a tecnologia sempre com o fim máximo de garantir direitos fundamentais e de criar uma verdadeira justiça digital no Brasil.
Esses temas, tratados aqui brevemente, de forma muito superficial, são encontrados no nosso Manual da Justiça Digital, que foi o motivo que me trouxe até aqui hoje. Para quem tiver interesse em conhecer o livro, vocês podem fazer aqui uma leitura desse código, que vai ser direcionado já para a página da editora. Se vocês tiverem alguma dificuldade para fazer a leitura, aumentem o brilho da tela do seu note ou do seu smartphone, que dá certo. Eu já testei várias vezes aqui e vi que dá. Mas, basicamente, minhas amigas e meus amigos, nesse livro, vocês vão encontrar uma evolução da ODR, dos tribunais online no tempo, desde a década de 90, como passou a ocorrer essa absorção da ODR pelos tribunais. Há uma análise da obra dos principais autores sobre esse tema no mundo, que são os professores Colin Rule, Ethan Katz, o professor Richard Susskind, que escreveu Online Court, e a professora Orna Rabinovich-Ein, que é uma grande expositora sobre a justiça digital. Além dessa análise teórica, nós temos vários cases demonstrando como a ODR vem sendo implementada, tanto por empresas quanto por tribunais no Brasil e no mundo. Há também um capítulo inteiro dedicado ao papel do design na resolução dos conflitos, que eu gostaria de ter tempo para tratar disso aqui, mas sabemos que não é possível aprofundar tanto. Há um capítulo inteiramente dedicado à regulamentação do CNJ sobre esses temas. E no final, que eu chamo muito atenção e acho muito importante, que não pode faltar em nenhuma obra sobre temas relevantes como esse, nós fazemos uma análise dos desafios que nós estamos encontrando para fazer um uso virtuoso da tecnologia do direito processual. Pois, como eu disse, não adianta pensar em eficiência da tecnologia se nós não pensarmos também na garantia de direitos fundamentais. Então, eu agradeço pela audiência de vocês, reitero aqui meus cumprimentos ao querido Ademir, à Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, aos professores e professoras que me acompanham nesse dia, e espero de coração ter alcançado meu objetivo de esclarecer um pouco como a ODR tem um grande potencial para tratar nossos conflitos de maneira eficiente e, ao mesmo tempo, justa. Um grande abraço a todos e a todas.